Fala galera, bem-vindos ao 433 Futecast, o seu podcast de futebol. Eu sou o Pedro Duarte, estou sempre falando dos assuntos do mundo do futebol com ele. Pablo Faria, fala aí galera. É isso aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio, nosso episódio aqui de número 50 e dessa vez galera, nós vamos falar do acontecimento aí do último final de semana, que sagrou o rubro-negro carioca, o confronto de dois rubro-negros aí que sagrou o rubro-negro carioca tricampeão da América. É claro que eu tô falando da final da Copa Libertadores da América aí, a final entre Atlético Paranaense e Flamengo. Vamos falar muito aí dessa competição e além disso também, galera, como sempre, mais uma vez, vamos abordar aqui Manchester United. Manchester United sempre em crise. Eu ouso dizer que o Manchester United tem mais crises que o Vasco, mas isso é um assunto polêmico, não sei se o Pablo concorda, porque é o time dele, como vocês sabem bem, mas nós vamos falar bastante dessa situação aqui, desse clima e essa outra, mais uma crise que o Manchester United está vivendo e dessa vez com o seu principal astro, com o Cristiano Ronaldo, com briga lá com o Erik ten Hag, sem espaço nenhum, e para onde vai o português, porque pelo que tudo indica ele está completamente sem clima no Manchester United e uma saída parece ser cada vez mais a solução para o craque português lá no clube da Inglaterra. Minha voz tá um pouquinho rouca, não reparem aqui, se eu não falar muito, rolar a bola pro Pablo aí, toda hora para o Pablo falar mais, é porque realmente tô com a voz meio ruim, né? Vamos começar. Bom, Pablo, primeira pergunta na mesa aqui pra gente poder debater, simples, uma pergunta simples. O Flamengo mereceu ganhar de fato, cara? Por que eu falo isso? Porque, olha só, analisando o jogo, depois eu analiso o jogo por completo, dou o meu parecer, assim, do que eu achei o jogo, da minha análise do jogo. Eu tô perguntando isso aqui por quê? Pra gente poder debater. Porque no primeiro tempo, eu acredito, e essa pergunta também uma emenda na outra, mas eu acredito que no primeiro tempo o Filipão surpreendeu completamente o Flamengo não conseguiu jogar. Se não fosse aquela jogada aliás, se não fosse a expulsão do Pedro Henrique lá no Atlético Paranaense, eu digo que a partida poderia ir até para a prorrogação, porque o Atlético Paranaense começou muito bem na partida, com grandes chances, e depois que o Pedro Henrique foi expulso, o Atlético Paranaense abriu, meio que desconfigurou completamente a marcação que o Filipão tentou impor, a marcação individualizada em jogador por jogador, e acabou abrindo espaço. O Flamengo, a gente sabe muito bem que quando abre espaço para o Flamengo trocar a bola, o Flamengo assim é mortal. E o Everton Ribeiro, no seu toque sempre de genialidade, jogando muito, que eu acho que vai para a Copa com certeza, espero, cruzou para o Gabigol fazer o gol, e o Gabigol, como sempre, matador do jeito que ele é, decisivo do jeito que ele é, fez mais um gol aí em final de Copa Libertadores. Então, Pablo, o Flamengo mereceu ganhar de fato, ou foi um golpe de sorte assim, por conta do Atlético Paranaense, o seu jogador assim de extrema inteligência, né, ter sido expulso logo após ter recebido um cartão amarelo? Contra o Palmeiras, a gente tomou um gol logo no início, muito parecido contra o River. Se bobear, o Abel até estava estudando, né, essa jogada, sabendo ali que as costas do Felipe Luiz não estaria segura, e fez um gol bastante parecido. O Flamengo se impôs depois, o Palmeiras deu a bola para o Flamengo jogou muito bem, o Flamengo fez o gol de empate com o Gabigol. A gente provavelmente iria para prorrogação e pênalti, né, na Libertadores. Sim. Provavelmente iria para prorrogação, quiçá pênalti. Talvez o jogo terminasse na prorrogação, o Flamengo estava muito melhor no jogo. Mas, infelizmente, teve aquela fatalidade do Andrés Pereira, que não conseguiu dominar a bola. Acontece, beleza, triste, mas infelizmente aconteceu com o meu time numa final tão importante. Então são vários ICs, né? E se o Andrés Pereira não tivesse falhado, tá ligado? Talvez agora a gente estaria comemorando o teto. São coisas que a gente não tem como saber o que aconteceu. Se o Felipe Luiz não tivesse se machucado e o Ayrton Lucas tivesse entrado, talvez aquela arrancada que ele deu para forçar o cartão vermelho do jogador do Pedro Henrique, se não me engano, né? Isso. Para forçar o cartão vermelho dele, talvez nem existisse. Verdade. Porque o Felipe Luiz não iria naquela bola. O Ayrton Lucas vai por causa que ele é jovem, tem tenacidade ainda. E são laterais de características diferentes. Né? Sim, exatamente.
Então, ele conseguiu dar cabo à jogada e o jogador do Atlético foi bem burro, né? Demais. Porque assim, ele já tava batendo pra cacete. Aí quando ele tomou o primeiro amarelo, o árbitro já falou, chega, essa foi a última vez ele tomou o amarelo. Depois ele faz essa entrada, que na moral, talvez o Ayrton Lucas nem chegasse na bola. Talvez o Ayrton Lucas chegasse na bola e ele conseguisse pegar, porque ele ia estar tão rápido que ele não ia conseguir voltar a pegar a bola. E talvez a bola fosse pra fora. Pena que estão falando que foi no Canóbio, pelo amor de Deus. Foi nada. Pelo amor de Deus. E no Flamengo, cara, João Gomes jogou demais. Como sempre. Davi Luiz jogou demais. O Vitor Roque não fez nada, absolutamente nada. O Vitor Roque nem o Pablo. Demais. Oi? O Vitor Roque nem o Pablo depois. Não, o Everton Ribeiro jogou demais. Sim, demais. Gabigol, né, cara? Estrela, 4 gols em finais de Libertadores. Até o Pedro jogou bem, ele não conseguiu marcar nem nada, mas ele foi bastante importante fazendo aquele gol, segurando a bola na frente. Teve outras jogadas aí que tentou chutar pro gol também. Então foi bastante importante que o time do Flamengo jogou bem. E assim, né, cara, final é isso, tá ligado? Só se um time der muito mole e o outro conseguir dominar as ações do jogo, que é uma coisa bastante difícil. Se você pegar as últimas finais aí de qualquer campeonato, se quiser ainda ir pro supra-sumo assim, do futebol, pega a final da Copa do Mundo da França para ver se foi um jogo que não foi parelho. Foi um jogo bastante parelho aquele jogo. E o final é isso, né, cara? No final os times se preparam, os dois times se estudam, os dois times não vão ficar em trocação direta, tá ligado? Eles vão na boa, eles já estão com a mentalidade de que vão sair daqui campeão, então não é assim. E se você comparar, cara, das últimas finais que tiveram, tipo Flamengo, Palmeiras, primeiro Palmeiras, né? Depois Flamengo. Né? Palmeiras, aí o Flamengo ganhou 19. Palmeiras e Santos, se eu não me engano, aí ganhou, né? Isso. Então, se você pegar as duas finais do Abel Ferreira, são duas finais horrorosas. Aquela final ali, o Flamengo não era para ter perdido. O Flamengo estava bem melhor. Foi numa fatalidade, aconteceu, coisa de futebol. Parabéns pro Palmeiras, mas em questão de futebol apresentado, eu acho que o Flamengo merecia muito mais vencer aquela Libertadores ali, apesar do Renato Gaúcho ser o Renato Gaúcho, né? Mas merecia, pelo que o time tinha apresentado, a campanha que o time fez. E essa então nem se fala, cara. O Flamengo campeão invicto da Libertadores, 94% de aproveitamento. É verdade. Tem esse fator ainda, né? Não tem nem como dizer que não foi merecido. Não, foi, Outra coisa que quer dizer, você pega aí o Palmeiras e Santos, Jesus do céu, se tu falar que esse Atlético Paranaense e Flamengo foi ruim, aquilo ali não é futebol, não, é várzea. Realmente a final de 2020 foi horrorosa, a final no Maracanã. Não. Assim, eu também acredito que o Flamengo mereceu ganhar. Foi uma vitória justa pelo que apresentou o jogo, mas assim, aquela expulsão específica, eu acho que mudou o jogo completamente. O Atlético Paranaense acabou que do meio para o final da partida, assim, não conseguindo ter mais forças para poder, assim, empatar, virar a partida, no máximo empatar para levar para a prorrogação, porque se continuou com aquele jogo, o zagueiro não tivesse sido expulso, continuou com aquele jogo de marcação e tal, o Filipão ia fazer de tudo para levar para a prorrogação, fazendo aquele jogo de contra-ataque, jogar por uma bola, até porque o Atlético Paranaense começou bem a partida, mas assim, não foi um jogo completamente espetacular, mas muito melhor do que foram as duas últimas finais de Libertadores, isso aí é certo. Esse tempo aí, o melhor jogo de final de Libertadores, até mesmo pela emoção e tal, recente, foi a de 2019, que eu achei uma final assim, não foi assim, excelente, mas eu achei uma final muito boa, apesar de ter tido aquela emoção toda, foi uma final boa, desse recente, e essas entre brasileiros contra o Atlético Paranaense aí foi melhor que as últimas outras duas, mas assim, foi justo, mereceu ganhar, e no segundo tempo só coube ao Atlético Paranaense
jogar recuado, já quando foi expulso, o Socorro vai jogar recuado, depois que o Flamengo fez o gol, então, o Atlético Paranaense teve que partir para cima no segundo tempo, o Filipão botando Canóbio, botando Pablo, Rômulo, tentando de Que, tudo. aliás, não fizeram nada, né? Porque exatamente. O Atlético teve 26% de posse de bola. Não conseguiram fazer nada, o Flamengo naquele jogo com posse de bola, rodando, tentando procurar o gol, o ataque a todo momento, porque o Flamengo é assim, não sabe? Por ser uma final, a mentalidade que os jogadores têm que ter, os dois times já estavam muito desgastados. Sim, também, exatamente. E o Flamengo, por ter essa mentalidade ofensiva de jogar... O Flamengo com 3 jogadores jogando no sacrifício. E detalhe que o Felipe Luiz saiu também, então você vê aí já vê aí o cansaço da temporada. Entrou o Ayrton Lucas e tal, um jogador completamente diferente, não marca igual o Felipe Luiz marca, mas tem uma ofensividade assim bem melhor que o Felipe Luiz, né? À toa que cruzou não. Foi ele que deu aquela arrancada para sofrer a falta e ocasionou a expulsão lá do Pedro Henrique. O Flamengo no segundo tempo, digamos assim, foi rodando a bola e tal, criou algumas chances com o Pedro e tal, Gabigol de novo, Everton Ribeiro, mas cozinhando tá 1-0 é resultado, ganha campeonato, e foi isso que aconteceu, ganha a partida, como diria o outro aí, ganha os 3 pontos e sagrou o Flamengo aí tricampeão da Libertadores, merecidíssimo. Atlético Paranaense, se ganhasse, estaria numa outra prateleira do futebol brasileiro. Ainda eu acho que falta para o Atlético Paranaense conquistar um título mais importante, apesar de já ter ganhado 2 Sul-Americanas, Campeonato Brasileiro, então ainda falta uma Libertadores no currículo para subir para o patamar de grandes clubes que conquistaram títulos importantes. Uma falta essa Libertadores, mas resta saber quando que o Atlético Paranaense vai chegar de novo, porque claro, não tem o mesmo investimento que Palmeiras e Flamengo, que todo ano aí estão disputando final de Libertadores. Então acho que ainda falta isso para o Atlético Paranaense para poder subir aí degraus maiores. Emendando já essa pergunta na outra, que é claro que tem a ver, foi uma estratégia inteligente do Filipão surpreender o Flamengo no primeiro tempo com esse estilo de jogo, ou já de 3 zagueiros, aliás, de 2 zagueiros com 3 volantes, ou meio que já era esperado que isso fosse acontecer, que o Filipão estacionar o ônibus lá atrás, ou não? Esse esquema dele surpreendeu de fato dessa marcação individual, jogador por jogador, e até estava dando certo se não fosse essa expulsão aí que de fato acabou com as chances por completo do Atlético Paranaense, além do mais depois que tomou o gol. Cara, acho que surpresa não. Eu acho que a gente já sabia que o Filipão ia tentar trancar o jogo, e também ia se aproveitar bastante das condições físicas dos jogadores do Flamengo. Ele sabia que o Arrascaeta estava no sacrifício e sabia que o Thiago Maia estava no sacrifício. Então toda a responsabilidade ali do meio campo ia passar pelo Everton Ribeiro. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele travou o Caeta, o Thiago Maia, e o Everton Ribeiro era a única válvula de escape, com o João Gomes ali fazendo os botes ali certeiros, né? O pitbull, coração aí do Flamengo. O que eu acho é que, assim, é porque não dá para saber, né? Porque a gente agora nunca vai saber, mas se o Pedro Henrique não tivesse sido expulso, talvez o que aconteceria, porque a partir daquele momento ali o Atlético perdeu a chance de gol lá que teve. Então, provavelmente, o que aconteceria é que o Atlético ia cansar, como normalmente cansa. Não é uma coisa fácil fazer esse tipo de marcação, 90 minutos. E o Flamengo ia conseguir impor seu jogo, ou no final do primeiro tempo, ou pro segundo tempo para lá. E aí seria um outro jogo completamente diferente. Mas muito obrigado ao Pedro Henrique por ter facilitado isso pra gente. Né? A gente não pode fazer nada, são coisas de futebol. Lógico. Eu acho que cara, é porque é tenso, né? Porque assim, se você vai responsabilizar o Andrés Pereira pelo que ele fez na final contra o Palmeiras, tem que responsabilizar também o Pedro Henrique pelo que ele fez no jogo contra o Flamengo. Eu ainda digo mais, eu acho que a do Pedro Henrique ainda é pior. Exatamente isso que eu ia falar, tu tirou as palavras da minha boca. Eu acho que ainda é pior porque o Andrés Pereira, aquilo ali acontece. Sim. A parada é que aconteceu no jogo onde não deveria acontecer. Aquilo ali acontece. Não é como se ele tivesse tido a intenção de fazer aquilo, tá ligado? Mas aquilo ali acontece, beleza. O cara tem lá sua responsabilidade e tal.
Agora, do Pedro Henrique, irmão, mano, você já tem cartão amarelo. Você não vai entrar igual um maluco tendo cartão amarelo, né, filhão? Numa final. Ele fez. Então, quis fazer aquilo. Não deu chance nem do Filipão, quiçá, substituir ele no intervalo, né? Não deu. Não deu, exatamente. Não deu. Aí no segundo tempo. Lembra? Ele teve que tirar alguém, que agora eu não lembro quem foi que saiu, pra botar uma peça de reposição ali. Não, ele em primeiro momento. E no segundo tempo ele ainda teve que tirar o Vitor Roque. Ele, no primeiro momento, ele recuou o Fernandinho pra defesa, jogou com 3 zagueiros ali. Aliás, 3 zagueiros não. Ele jogou com o Fernandinho, aliás, não apareceu no jogo. Fernandinho também. Fernandinho também não apareceu no jogo e ele teve que recuar o Fernandinho. Fernandinho jogando como segundo zagueiro para poder ajeitar o time assim, para poder dar tempo, mas não deu. O Flamengo fez o gol logo depois e acabou com essa organização Atlético Paranaense. Aí foi pro intervalo, o Filipão tentou organizar, mas aí já era um pouco tarde. Aí tentou de tudo no segundo tempo, como eu falei, botou um monte de atacante e tal para poder empatar, mas aí o Flamengo é soberano nesse quesito aí de segurar o jogo, posse de bola e tal, e não deu muito certo. Foi um jogo bem legal de assistir, foi um jogo muito maneiro. Eu acho que para nós flamenguistas, né, o maior desespero pra gente foi naquele finalzinho que a gente já queria que o jogo acabasse logo. Mas vendo de fora, torcendo pra outro time, a visão, pelo menos, que eu tive com as pessoas que torcem pra outro time é: mano, vocês nem sofreram. Não. Mas eu sou flamenguista, né? Então, tipo assim, qualquer coisinha, sei lá, um cruzamento errado do cara que sobrevoasse pra área. Passou longe do sofrimento contra o Palmeiras e contra o River, cara. Sim. Longe. Que fica assim, eu que sou torcedor assim de fora, analisando por outro prisma, diferente de você que é torcedor, é que o Flamengo dominou grande parte do jogo, cara. Praticamente o jogo inteiro, tirando lá os minutos iniciais, que o Atlético Paranaense fez alguma à frente ao Flamengo, e depois do gol parece que o Flamengo ali só fez administrar o resultado, teve outras chances, mas só fez administrar o resultado, esperando o apito final para ser campeão, porque foi o que pareceu, porque o Atlético Paranaense não teve forças, cara, depois que o zagueiro lá foi expulso. A verdade é essa. Exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu. A verdade é essa. Bom, Pablo, falamos do Filipão, falamos do Flamengo, é claro, do jogo em si, e eu acho que uma outra peça fundamental, é importante a gente falar, até mesmo para poder encerrar esse assunto, para a gente poder falar lá do Cristiano Ronaldo no United e a crise lá que assola mais uma vez o clube inglês. Eu acho que uma outra peça fundamental para esse Flamengo atende pelo nome de Dorival Júnior. Eu acho que o Dorival Júnior, com esse título também, o título da Copa do Brasil, brasileiro não tem mais chance, é lógico, o título da Copa do Brasil e o título da Libertadores, eu acho que fizeram o Dorival Júnior chegar a outro patamar como treinador e também na galeria assim, de títulos dele, porque Copa do Brasil ele já tinha. Conseguiu a sua segunda Copa do Brasil e agora ganhar uma Libertadores, coisa que ele não tinha, e também pelo fato dele ter chegado, ter feito o simples e ter mudado praticamente uma temporada perdida do Flamengo e ter conquistado 2 títulos numa temporada que era tida como perdida, muito por conta também dos erros que o Flamengo cometeu com a contratação de Paulo Souza e tal, esse erro aí de percurso, tentando Jorge Jesus e tal, e mirou no Dorival. A verdade, eu acho que nem o torcedor mais otimista do Flamengo esperava que o Dorival conseguisse dar rumo ao Flamengo e conquistar 2 títulos agora no final da temporada, né? Não, sim, o Flamengo teve diversas oportunidades com o Dorival de brigar pelo Brasileiro. Ele substituiu mal em alguns jogos contra Palmeiras e Ceará, o que fez o Flamengo empatar os jogos. Teve jogos que a gente perdeu também de bobeira ali, mas a gente sabia claramente que ele estava poupando o time para as 2 competições aí, Copa do Brasil e Libertadores. Ele fez uma aposta e, assim, se ele tivesse perdido os 2 títulos, não seria nem um pouco diferente do que o Renato Gaúcho fez ano passado. É um contexto diferente. Verdade. Mas felizmente para nós deu certo. E convenhamos também que o Dorival tem muito mais conteúdo para que isso pudesse dar certo. Não, era isso que eu ia falar. Em relação a time, não tem nem comparação esse Flamengo com o Flamengo do Renato Gaúcho, né? Não, sim. Então, a gente meio que esperava que fosse dar a lógica e deu nas 2 competições. E, cara, o Dorival, minha única crítica a ele é em questão de mexer no time. Ele precisa... Vamos ver aí como é que ele vai ter tempo agora de fazer uma pré-temporada e tal, se ele não for
técnico aí que a CBF escolher para ser o técnico depois do Tite, então ele vai ter aí um tempo aí para ter até a pré-temporada, vão ter outras jogadas aí que ele vai poder treinar com o clube, já vai saber como mexer, o que fazer em certas situações de jogo, coisa que ele teve que meio que aprender, digamos, né, entre aspas, no decorrer das competições, porque ele pegou o barco andando. Mas é isso, eu não tenho muitas críticas a fazer ao Dorival, não. Obviamente, naquele jogo contra o Palmeiras eu fiquei bolado, fiquei puto, xinguei, mandei áudio falando que ele tinha que ser demitido. Mas depois que acabou o jogo, esfriou a cabeça e você vê a situação que ele se encontrava, aí era meio complicado. Porque naquela situação ali, ele perdeu o Thiago Maia por lesão, ele perdeu o Vidal por lesão e não tinha volante para botar, porque o Pulgar não estava inscrito e talvez você pudesse botar o Diego, era uma característica que talvez ali o jogo não pedisse. Apesar de que depois eu pensei, porra, eu teria botado o Diego em vez do Mateuzinho. Talvez teria surtido um pouco mais de efeito. Mas deu certo no final, é o que importa. O Flamengo jogou 90 minutos lá na casa do Corinthians e dominou. 45 minutos em casa ali, jogando bem, sem edição na frente e tal. E depois teve os 45 minutos aí do Corinthians, que parece que as pessoas aí esquecem dos outros tempos jogados e o Corinthians tem um troféu de segundo lugar pela imprensa paulista, né? Um negócio desse que eu nunca vou entender. Falando do Dorival, eu depois vou até pegar um gancho que você falou aí, é a próxima pergunta que eu vou fazer aqui pra gente, botar na mesa pra gente poder debater. Mas o Dorival, eu acho que deu certo por conta do trabalho que ele desempenhou, pela experiência que ele tem, porque ele chegou no Flamengo abraçando, ele fez o que o Paulo Souza deveria ter feito, a verdade é essa. Ele já chegou no Flamengo apagando incêndio, foi o técnico para apagar incêndio, abraçando o Diego Alves, ele rapidamente tentou aparar as arestas com o Diego Alves, tentando cortar todo tipo de problema que ele teria, abraçou Diego Alves, abraçou Diego, abraçou todo o elenco, minimizando todos os problemas possíveis, e o time entendeu isso, os jogadores entenderam isso, aí devem ter falado, provavelmente, isso aqui eu que tô supondo, tá, galera? Mas falado, pô, o cara tá abraçando a gente e tal, vamos responder em campo, porque eu acho que ele merece, e pela gente também, que eu acho que a gente tem que salvar essa temporada pela gente mesmo, porque vai ser uma temporada perdida aí e o Flamengo vive de títulos, e a verdade é essa. Dorival tem o seu trabalho, né? Ele fez o básico e o elenco do Flamengo que credenciou ele a ganhar os títulos. Não, eu acho que o Dorival tem o seu papel, fez um grande trabalho aí, concordo com o Pablo nessa questão de mexer. Eu ainda acho que ele ainda comete alguns deslizes, mas nada muito errado assim não, até porque ele já tem esse time do Flamengo, digamos assim, entre aspas, na mão, já sabe o que esse time pode render, e diga-se de passagem, ele foi o único técnico aí nesse período de Paulo Souza. Quem que veio antes do Paulo Souza? Quem é que estava antes do Paulo Souza? Era o Rogério Ceni? Não, pô, era o Renato Gaúcho. Isso, desculpa, Renato Gaúcho, tal, até mesmo do Rogério Ceni, que conseguiu fazer o que todo mundo queria, mas não tinha coragem, não sabia se era possível, que colocar Pedro e Gabigol no time, porque o Pedro era reserva, e digo mais, o Dorival Júnior foi um dos principais de terem feito o Pedro ir para a seleção e jogar essa bola que ele começou a jogar na Libertadores, porque ele conseguiu armar um esquema para os dois jogarem juntos, recuando o Gabigol jogando ali como um meio atacante fora da área, e digo até que o Gabigol começou a jogar mais bola nessa posição, e os dois juntos são responsáveis por 28 gols aí na temporada. Então mais do que isso, falar que o trabalho do Dorival é ruim, é ser muito leviano, porque ele é peça fundamental nesses dois títulos do Flamengo, né? Com certeza. O próprio Andrés Pereira mesmo deu uma entrevista aí em um podcast falando que o Paulo Souza acabou com o time do Flamengo. O time do Flamengo já tinha uma base de como jogar, do que fazer. Ele quis inventar, não abria a mão de jogar com 3 zagueiros,
sendo que o time do Flamengo não foi montado para isso. Felipe Luiz de zagueiro, Everton Ribeiro de ala esquerda, Marinho de ala esquerda, Lázaro de ala esquerda. Então fez umas maluquices aí que, convenhamos, não era para ter acontecido. E quando o Flamengo quis contratar ele, eu tuitei sobre isso, que o Flamengo estava contratando um técnico de aproveitamento de 35%. E foi o que aconteceu. Se você pegar aí a estatística do Paulo Souza, tirando o Carioca, tá? Não tô contando o Carioca. O aproveitamento dele é 33, 35% no Flamengo. Então... E eu tô curioso também, desculpa te interromper, Pablo, pela entrevista que ele falou que ia dar, porque ele só tava esperando passar nessas finais aí que o Flamengo ia disputar, que ele ia dar uma entrevista falando tudo que aconteceu na época dele no Flamengo. Cara, então, o que eu acho que ele vai falar vai ser que os jogadores fizeram um motim contra ele. Mas então, eu vejo muitos comentários falando, isso é antiético, jogador não pode fazer isso. Pô, mas é muito fácil você falar isso da cadeira lá que você senta, né? Porque, por exemplo, você tem que dar tempo pro técnico trabalhar. Quanto tempo o Paulo Souza não teve? Aí, a partir de quanto tempo é culpa do técnico e não culpa dos jogadores? Porque sempre é culpa dos jogadores, não importa o tempo que o técnico tem. Tanto é que o técnico vai para vários outros times aí. Renato Gaúcho já tá no Grêmio. O Lisca doido aí fez vários trabalhos merda e tá pipocando em vários times. Então, assim, até que ponto você tem que dar tempo pro treinador e até quando os jogadores vão ser os culpados? Porque o técnico, apesar de culpar burro, não sei o que, beleza, mas o que fica marcado é o jogador. O Everton Ribeiro provavelmente poderia ter sido negociado graças a esse gênio do Paulo Souza. O Pedro poderia ter sido negociado graças ao gênio do Paulo Souza. Então, assim, são coisas completamente absurdas. O que eu acho é o seguinte, a comparação que eu gosto de fazer é o seguinte: você tem um filho, você vai botar teu filho no colégio. Lá vem ele. Teu filho tá lá no colégio e tem um professor que ele é ruim. Aí a direção do colégio chega pro tu e fala assim: tem que dar tempo pro professor trabalhar. Tem que dar tempo pro professor trabalhar. Aí teu filho provavelmente vai ser reprovado porque não aprendeu a matéria, então o professor vai dar nota baixa, né? Vai reprovar. E a mesma coisa é o técnico de futebol. É uma boa analogia isso que tu fez. Porque o técnico de futebol é a mesma coisa. Se o técnico é ruim, ele vai achar que tá certo, porque ele nunca vai dar o braço a torcer. Então, ele achando que tá certo, os jogadores reclamam, vai falar: tu vai pro banco. Tu não quer fazer o que eu tô falando? Não, então tu não joga mais no meu time, você não faz mais parte do meu elenco. Aí é isso que acontece. Aí os outros jogadores vão, pô, mano, tem merda aqui. Aí os outros jogadores vão fazendo o quê? Pô, mano, a gente não acredita na tua ideia. Aí eles tentam e não conseguem fazer. Aí no campo, chega lá em campo, o que o jogador faz? Vamos por nós mesmos. Aí aos trancos e barrancos vence, perde jogo. O treinador é demitido porque tem uma hora que não dá mais. Aí o que sai na imprensa? Jogadores do Flamengo forçaram saída do técnico. Porra, pelo amor de Deus, né? Eu não tô falando que isso não aconteça, mas dizer que isso aconteceu no Flamengo, tu tá de sacanagem, tá ligado? Não, realmente o Paulo Souza deixou muito a desejar nessa passagem dele pelo Flamengo. Concordo até que ele pode ter sido, assim, sabotado e tal, mas só no Carioca ele teve tempo de montar o time pro Campeonato Brasileiro. Até para não ser leviano, é claro, deixando bem claro que o Paulo Souza é um profissional, assim, europeu. Ele, na Libertadores, a fase de grupos, ele praticamente fez uma excelente campanha, mas o time já não era mais o mesmo, os jogadores não estavam comprando mais a ideia do Paulo Souza. Eu acho que era o melhor caminho, até meu apelido se queimar mais, de ter continuado de não ter continuado, né? De ter saído. Eu acho que ele quis ter vindo para o Flamengo, né? Eu sei que o assunto é o Paulo Souza, mas gira em torno dessa temporada do Flamengo. Tem a ver, porque eu acho que ele deveria ter ficado na Polônia, mas ele não tinha essa certeza que se ele fosse para o Flamengo ou não, ele ganharia títulos. Ele tinha certeza que ele
faria um bom trabalho e tal. Mas o Flamengo tinha que ter visto tudo isso, aproveitar. Eu acho que na cabeça dele ele pensou, pô, esse time aqui, se eu botar nas posições que eu jogo, vai dar bom, mas não é assim, tá ligado? São metodologias completamente diferentes. Não, eu até acho que ele perdeu a chance porque estaria dirigindo a Polônia aí na Copa do Mundo, na chave da Argentina, traria grande visibilidade para ele, mas é aquelas coisas que a gente faz na vida, além do mais, planejamento de carreira, no caso de treinador, e ele cometeu esse erro, achando que pelo time do Flamengo ser muito bom, que seria fácil. A gente sabe que não funciona muito bem assim, vídeo que aconteceu com o Renato Gaúcho, né, que disse que me dá o Flamengo e tal, com não sei quantos milhões, que eu vou fazer o Flamengo bater campeão, e a gente sabe o que aconteceu na Libertadores do ano passado, né? Bom, Pablo, para a gente poder encerrar aqui esse assunto do Flamengo e ir direto para o CR7, só pegando gancho daquilo que você falou, do Dorival, seu técnico da CBF, substituindo o Tite lá no final do ano, que depois da Copa do Mundo o assunto vai ser esse, com certeza os burburinhos aí dos bastidores, quem será o próximo técnico da seleção brasileira e para onde o Tite vai também. Mas, já que a gente está falando de Dorival, e o Dorival com certeza é o mais cotado, agora mais ainda por ter ganho esses 2 títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, o Dorival, cara, ele deve ser mesmo esse técnico que o Brasil procura, porque ele está em primeiro da fila aí, e se ele for esse técnico, se o Brasil contratar o Dorival como treinador, mesmo o Landim tendo conversado com o Flamengo, com ele, e ele conversado com o Flamengo aqui a respeito da renovação de contrato, 2 perguntas em uma. Dorival é o próximo técnico da seleção? Será que ele é o próximo técnico da seleção mesmo? E se ele for para a seleção brasileira, o Flamengo vai ter um outro problema. Por quê? Porque qual técnico que o Flamengo deve buscar aí no mercado? Porque se você for ver no mercado nacional, não tem, né? Então, o Flamengo aí estaria em maus lençóis com o Dorival indo para a seleção brasileira. Eu acho muito difícil do Flamengo conseguir segurar o Dorival, porque eu acho que é uma oportunidade de ouro que ele teria. Eu acho que quem não queria, né, ser técnico da seleção brasileira. Cara, eu realmente não sei. Assim, é meio louco você pensar nisso, quem vai ser o próximo técnico da seleção brasileira, porque é momento, né? Já cogitaram o Renato Gaúcho ano passado. Sim. Cuca. Aí os 2 tiveram momentos horrorosos e já caíram já. Guardiola a princípio já disse não. Então hoje em dia eu acho que se for cogitar aí o técnico da seleção brasileira, estaria em torno pelo momento do Dorival e talvez, não sei, pela metodologia de trabalho de Diniz. Meu Deus. E Rogério Ceni. Eu acho que são esses 3 técnicos aí brasileiros. Dorival sai na frente disparado. E o técnico do Palmeiras, esqueci o nome dele. Abel Ferreira. O Abel Ferreira. Eu diria até que a CBF iria com unhas e dentes no Abel Ferreira, que eu acho que casa mais com o estilo de futebol que historicamente os técnicos brasileiros das seleções têm. Se você for ver Tite, Mano Menezes, Filipão, Dunga, Parreira, então são técnicos com esse tipo de metodologia. Então eu acho que a CBF iria no Abel Ferreira. Ele é um cara bastante ambicioso, então acho que ele aceitaria, até porque vencendo o Brasileiro ele já venceu tudo pelo Palmeiras, então assim, não é que ele não teria motivos para ficar, mas em questões de competição ele não teria porquê, né? Já venceu tudo. É verdade. E é isso. Eu acho que gira em torno desses 4 técnicos. Aqui, minha questão com o Diniz, ele vai pegar um super time. Meu problema com ele é que defensivamente, meu Jesus do céu, o Brasil ia, sei lá, fazer 5 gols e ia tomar 4 todo jogo. Cara, a questão com o Diniz, eu acho que ele já teve chance demais. Beleza, tá tendo chance no Fluminense. Não, cara, eu gosto do estilo dele. Eu acho que o Fluminense não estaria onde tá se não fosse ele. Eu sei, mas ele não ganha títulos pra confirmar isso, pra carimbar, cara. Então, mas aí também, pô, onde ele podia ganhar título era no São Paulo. Ele deu aquela pipocada, foi eliminado. Exatamente. Não sei se foi da Copa do Brasil ou se foi da Sul-Americana, e depois
pipocou no brasileiro. Eu acho assim que brasileiro, o Dorival Júnior é o primeiro da fila disparado e logo após vem Abel Ferreira, cara. Eu acho que vai ficar entre esses dois no âmbito do Brasil e lá fora. Eu torço para que a CBF tente de novo um Guardiola, mas o Guardiola a gente sabe que, né, que é impossível. E eu acho que eu tenho em mente assim, eu iria em 2 treinadores, apesar de eu não gostar muito desse treinador do qual eu vou citar, mas a princípio esse treinador já está apalavrado aí nos bastidores depois na Copa do Mundo com a Inglaterra. Eu iria no Thomas Tuchel, pela temporada que ele fez com o Chelsea, um treinador assim alemão, que tem um futebol assim ofensivo. A gente viu muito bem o que ele fez no Chelsea e no PSG com aquele time esfacelado. E principalmente um técnico que é amigo do Tite, é um técnico que tem identificação com os jogadores brasileiros, vide aquele Milan lá de 2007, da época do Kaká, que é o Carlo Ancelotti. Eu acho que é um treinador assim de um cacife absurdo, tem é um treinador reconhecido mundialmente, completamente vencedor, ganhador com o Real Madrid, atual campeão da Europa, e eu acho que o Ancelotti traria uma visibilidade e um staff, uma grandeza ainda maior para a seleção brasileira. Então eu acho que para mim, se eu fosse o dirigente lá da CBF, mas não sou, né, mas se eu fosse, eu contrataria o Carlo Ancelotti, seria para mim o treinador dos sonhos. Mas eu acredito que a gente vai ter, como a gente é modesto, né, que a CBF não tem dinheiro, que o problema para a CBF não é dinheiro, mas como é modesto, eu acho que também o Ancelotti não vai aceitar. A gente vai ter que ficar com o Dorival Júnior, nada contra o Dorival Júnior, né, mas é como sonhar, sonhar com uma Ferrari e acordar com um Fusquinha, nada contra o Fusquinha também. Acho que você tá sonhando demais. Mas o problema pra CBF não é, cara, dinheiro não é o problema. O negócio não é o dinheiro, o negócio é os técnicos quererem. Exatamente. Quem o Flamengo deveria buscar, cara, caso o Dorival saia? Então, cara, é complicado, porque o nome, assim, mais cotado é o Galhardo. Só que tem aquilo, né? Parada de adaptação, se vai dar certo, se vai ser um técnico que vai ter o elenco, vai ser aquele cara que gosta da resenha, não sei o quê, porque senão sabe que vai dar merda igual deram outros aí, né? É complicado. Bom, encerramos esse assunto aqui do Flamengo. Vamos partir agora pro Cristiano Ronaldo e mais uma vez o Manchester United em crise, cara. A primeira pergunta sobre esse assunto para a gente poder debater, Pablo, até mesmo para a gente não se estender muito aqui, esse episódio não ficar muito grande. O CR7, cara, o Cristiano Ronaldo, ele deveria ter ido mesmo para o Manchester United ou ele deveria ter buscado outro caminho, já que a gente sabe que ele já está para o final de carreira, a gente sabe que ele também o dinheiro não é problema para ele, mas um mercado alternativo, caminho alternativo para ele, como os Estados Unidos, a Major League Soccer, ou um outro mercado como China e tal, mas eu acho que isso não é do feitio do Cristiano Ronaldo. Ele deveria ter ido mesmo para o Manchester United ou ido buscar um destino alternativo aí, porque a gente sabe que ele tá vivendo mais uma crise lá, ele não é o dono do time, ele foi contratado como se fosse, né, a status de ídolo do time, mas ele tá brigando com o Erik ten Hag, que chegou e perdeu espaço, já chegou assim com problemas com o Solskjaer, então desde a chegada dele vem acumulando problemas e assim o Manchester United vive outra crise, cara. Então, crise eu acho que é uma palavra muito forte. O Manchester United é o 5º da Premier League, tá classificado para a próxima fase da Europa League, né? A questão é que, tipo assim, o Manchester United não tem como é que eu posso dizer? O Manchester United não tem enraizado igual tem o Manchester City ou tem o Liverpool e agora o Arsenal também. Não tem não tem enraizado uma cara, o que os jogadores querem, como é que o time vai jogar e tudo mais. Isso leva tempo para isso acontecer. E para isso acontecer, você precisa de um técnico que vai levar isso para você. Tem o Klopp, o Arsenal tem o Arteta, o City tem o Guardiola e por aí vai. Aí você pega os outros times aí também que agora estão se construindo, Newcastle aí, surpresa muito boa, foi comprado. Então vários, o Fulham também, surpresa muito boa, Andrés Pereira jogando muito bem.
são coisas assim que o Manchester United precisa. O Manchester United precisa de uma identidade. O Manchester United não tem essa identidade. O Manchester United perdeu essa identidade com o Alex Ferguson. Tentou resgatar isso com vários outros técnicos, não conseguiu. O que passou mais perto, por incrível que pareça, foi o Mourinho. Então é complicado. Você precisa de um técnico forte para trazer uma identidade vencedora pro clube. E é isso que o Manchester United não tem. Esse técnico agora que assumiu, o Ten Hag, qual é o nome dele? Erik Ten Hag. O Ten Hag, Erik Ten Hag. Eu gostava bastante do trabalho dele no Ajax. Só que no Ajax ele tinha carta branca para fazer o que ele quisesse. Sim, verdade. Ele foi um técnico muito bom na Ajax. Só que quando você troca de casa, mano, eu acho que esse é o erro de muitos técnicos. Porque os caras chegam no clube e já querem mandar em tudo, cara. Esse cara não é maior que o Cristiano Ronaldo do Manchester United. Nem ferrando. Ele não é maior que o Manchester, ele não é maior que o Cristiano Ronaldo do Manchester United. E chega a ser um desrespeito. Será que não subiu a cabeça não, cara? É o que parece. E chega a ser um desrespeito, porque na temporada passada o Cristiano Ronaldo fez o que ele fez com o time que o Manchester United tinha. É verdade. Chega a ser um desrespeito pela temporada que o Cristiano Ronaldo fez ano passado. Aí no começo dessa temporada ele não fez a pré-temporada com o clube, eu acho que até pelo cansaço que ele teve da temporada passada. Então ele não fez essa pré-temporada. E o Ten Hag ficou putinho. Foi isso que aconteceu. Eu acho que foi esse o começo das rusgas entre os dois. Aí ficou aquela, você não vai jogar no meu time, o Cristiano Ronaldo, beleza, vou embora, ninguém quis ele. E agora é isso, né? O Cristiano Ronaldo ficou. É um cara que significa muito pro clube, um dos maiores ídolos do clube. Então eu ficaria triste também se ele fosse embora. Tá sem ritmo de jogo, a gente vê claramente que ele tava sem ritmo de jogo. Ele não fez a pré-temporada com o clube. O Ten Hag, ele joga com o atacante, mas ele cisma não botar o Cristiano Ronaldo no ataque como referência. Botou Martial no ataque como referência. Ele botou o Rashford no ataque como referência. Eu não quero nem dizer que o Rashford não faça essa função. Só que o Cristiano Ronaldo é um patamar muito acima do Rashford para fazer essa função. E o Cristiano Ronaldo aí no último jogo da Europa Liga, parece que ele fez as pazes com o técnico, marcou o gol lá na Europa Liga, já jogou no último jogo da Premier League. Então, assim, que os dois tenham se acertado, porque, mano, a gente tá vendo o Messi agora, que fez uma temporada ridícula ano passado e agora voltou a jogar bem pra cacete, porque ano passado ele tava machucado. O Cristiano Ronaldo fez uma temporada absurda no ano passado, aí eu acho que ele tentou se tratar, ou então tentou um pouco mais de férias ali nessa pré-temporada que ele não quis fazer pra poder voltar 100%, mas ele volta sem ritmo de jogo. Então eu acho que foi se fazer os dois se entenderem, porque uma simbiose ali entre os dois tem tudo pra dar certo aí no Manchester United. Cara, eu não sei, eu acho meio difícil esse cenário aí, porque como eu tava falando, eu acho que o Erik Ten Hag subiu a cabeça de ter chegado na Manchester United. Como você falou, parece que... Não, e tem umas coisas assim que ele faz também que eu não entendo. Ele contratou um zagueiro de 1,75m. Parece que o Manchester United deu carta embora pra ficar com o Luke Shaw. Parece que o Manchester United deu... Joga, é um outro moleque. O Manchester United parece que deu carta branca a ele, cara. É aquilo que eu falo. Mais uma vez a diretoria do Manchester United trocando os pés. Na lateral direita ele tirou o Ambissaca pra botar o Dalot. Então, tipo... complicado. Nada explica o Maguire ainda tá no time. Coisas complicadas. Aí é muito complicado, porque parece que o Cristiano Ronaldo não tá tendo o tratamento merecido, assim, de ídolo, o tratamento que realmente ele merece pela temporada que ele fez, salvando o Manchester United no ano passado, na temporada passada, no caso, né? E parece que também o Manchester United, os diretores lá, mais uma vez, trocam os pés pelas mãos, dando carta branca a um treinador que acabou de chegar. Os diretores do Manchester United não entendem nada de futebol. Exatamente, trocando os pés. Os diretores do Manchester United... os donos do Manchester United da família lá que é dona do Tampa Bay Buccaneers, uma família americana, tá ligado? Eles nem ligam pra futebol, só querem saber do lucro. O Manchester United sempre dá lucro porque vende todos os ingressos, vende todas as camisas. Exatamente, pra eles compensa, mas assim, eu acho que o Manchester United tinha que rever isso aí, porque o CR7 não tá tendo o tratamento que ele deveria de ídolo. Eu acho que pro CR7, pro Cristiano Ronaldo, o melhor caminho mesmo seria sair, porque parece que o Manchester United tá do lado do Ten Hag e a imagem dele fica cada vez mais arranhada de jogador assim,
que já é velho e tal, não quer treinar e tal, mas longe disso, que a gente sabe que o Cristiano Ronaldo é um jogador muito comprometido com a sua carreira, mesmo pela idade atual que ele apresenta, de 36, 37 anos. E agora, Pablo, pra gente encerrar esse assunto do Cristiano Ronaldo e também encerrar esse episódio aqui, cara, estavam aí, eu não sei se é burburinho de imprensa brasileira e tal, que o Cristiano Ronaldo, viu que esse momento do Cristiano Ronaldo, assim, de sair do Manchester United é uma notícia mais frequente aí no decorrer dos últimos tempos, por conta de toda essa crise envolvendo o clube inglês dele, com o Ten Hag, que tá sem espaço lá e tal. Eles teriam uma possibilidade, assim, já que eu estava cogitando um mercado alternativo, como os Estados Unidos, Major League Soccer, uma China, eu acho que não, mas uma Arábia e tal, para ganhar dinheiro, mas não sei. Mas conhecendo o Cristiano Ronaldo, será que um outro mercado, tirando a Europa, um outro mercado que seria a América do Sul, não seria um mercado assim interessante para ele? Por exemplo, o Flamengo, digamos assim, a torcida do Flamengo até pouco tempo estava querendo que ele viesse, já que a gente está tocando no assunto do Flamengo aí. Não digo também nem o Flamengo, um mercado assim sul-americano, Brasil, digamos que o mercado sul-americano que eu digo é o Brasil, porque os outros países assim não tem condição de bancar um Cristiano Ronaldo, só o futebol brasileiro. Será que não seria interessante ele vir para a América do Sul, até mesmo para mudar assim, um pouco a carreira dele, ou o destino mais provável dele é ficar no Manchester United, se reconciliar com o treinador, aí ficar mais uma temporada e depois encerrar a carreira numa Major League Soccer nos Estados Unidos da vida? Cara, eu acho bem difícil, ainda mais que é o Cristiano Ronaldo, é um cara que gosta de desafio, gosta de ser desafiado, então o que eu vejo, talvez, se for para terminar a carreira, ele vá para Portugal mesmo, terminar lá. É provável. Ou só se ele quiser muito passar férias lá na Liga Americana, fazer igual o Ibrahimovic fez, mas eu duvido muito. Esse cara, o nível dele de excelência com ele mesmo e o nível dele de se cobrar é muito alto. Então eu acredito que ele vai ficar no Manchester United aí. E vai ser isso. Se ele for sair do Manchester United, eu acho que ele deve ir pro mercado português mesmo. No Brasil, sem chance, cara. Cara, no Brasil eu acho muito difícil. Se ele viesse pro Brasil, ele ia vir pro Flamengo ou pro Palmeiras. As únicas equipes assim que eu vejo suportando o Cristiano Ronaldo no elenco. E ainda assim eu acho muito difícil. Muito difícil. É um cara muito europeu. É complicado, é inimaginável, assim, parece até contratação de videogame, né? Contratação de PlayStation, de FIFA, né? Mas, assim, é uma possibilidade, ele pode analisar as propostas que ele teria, assim, num final de temporada aí da Europa, ou numa abertura de janela, e colocar na mesa o que é melhor para a carreira dele, mas como você definiu bem, ficando no Manchester United, a gente sabe que é um jogador exigente, muito competitivo, gosta de ser desafiado o tempo todo, e a Premier League a gente sabe que é uma competição assim de alto nível, então encerrar a carreira no mercado português aí, defendendo um clube que o revelou, que foi o caso do Sporting. Só nos resta esperar para ver como que vai se desenrolar essa situação do Cristiano Ronaldo e do Manchester United, que infelizmente não está dando tratamento, está sendo ingrato com um dos seus maiores ídolos, que é o Cristiano Ronaldo, assim, que foi para o Manchester United sem pensar em dinheiro nem nada, só queria jogar no Manchester United porque ele se sentiria em casa jogando num clube assim que ele ama bastante, que a gente sabe que é um dos clubes que projetaram ele pro futebol. O Sporting revelou, mas quem projetou ele de fato foi o Manchester United, e depois foi pro Real Madrid, e o resto é história. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aí, de novo um outro episódio aí gravando com o Pablo reaparecendo no canal. O Pablo anda um pouco sumido, mas agora vai ser um pouco mais recorrente. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse debate. Falamos bastante da final da Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense, que sacramentou o Flamengo tricampeão aí da América, e também dessa confusão, dessa crise, digamos assim, que parece que tem assolado o Manchester United nos últimos tempos aí, dessa vez envolvendo seu maior ídolo, seu maior craque, o Cristiano Ronaldo. Só nos resta saber como vai só o tempo nos dirá como vai se desenrolar essa situação de Cristiano Ronaldo e Manchester United. Bom, Pablo, agora deixo esse espaço para a divulgação das nossas redes sociais para os nossos ouvintes. Por favor, faça as honras. @Pablo Faria com 2 Is em tudo.
É isso aí, galera. Lembrando sempre, né, que as nossas redes sociais vão estar aqui na descrição do episódio. Um recadinho para vocês também. Não se esqueçam, sempre deixe esse recado, mas não se esqueçam de se inscrever no nosso canal lá no YouTube, de mesmo nome, 433 Footcast. Vocês não perdem por assistir. Tem só vídeo bacana. O último vídeo agora recente dos estádios lotados aí, das médias de público. Então tá muito legal os conteúdos aí sim que a gente tem lançado semana após semana, tá bom? Então, galera, eu deixo minhas redes sociais aqui embaixo, tá? E vocês podem me achar no Facebook, Pedro Duarte, e também no Instagram, @PeDuarte92, tudo minúsculo, tá bom, galera? Um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Valeu, tchau, tchau.